Boa noite, igreja. Vamos colocar de pé. Vamos adorar e exaltar o nome daquele, o único digno da adoração, o único digno do nosso amor. Se você pode abaixar um pouco a sua cabeça nesse momento. Pai, estamos aqui realmente, ó Pai, com nossos corações, Senhor Deus, abertos a Ti, Pai. Queremos realmente, ó Pai, ter, Senhor Deus, intimidade contigo, Senhor Deus, e aprender, Senhor Deus, mais de Ti, Jesus. Precisamos do Senhor, Pai, porque o Senhor, Senhor Deus, é aquele que realmente, ó Pai, tem as respostas, aquele, Pai, que realmente sabe o caminho correto ao nosso coração, à nossa mente, Pai. Que nessa noite, Pai, nós possamos nos entregar, nós possamos realmente, ó Pai, nos render, Pai, nós possamos entender que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Senhor em todas as áreas da nossa vida. Então nos colocamos aqui, Jesus, no seu altar, nessa noite e para todo sempre. Amém. Só para Ti, Senhor Deus, todo o nosso louvor. Apenas a Senhor, Rei dos Reis. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança, Tu restaurar todo o coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu, meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Nossa adoração, nosso coração. Então receba, Pai, essa adoração, Pai. Queremos que ela suba a Ti com aroma suave. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor. Senhor.
Pai, então toma de nós, Jesus. Retira, Pai, do nosso alcance, retira das nossas mãos, Pai, tome tudo para si. Queremos, ó Pai, declarar mais uma vez, e dessa vez realmente de coração, dizendo que tudo é para o Senhor, Pai. Tudo entregamos a Ti, Jesus. Meu louvor pra Ti, tudo é Teu, tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Você pode colocar essa adoração para fora do seu coração, através do seu aplauso, através da sua adoração, através da sua vida. Senhor, nós entregamos a Ti o nosso louvor, entregamos a Ti tudo que temos, tudo que somos, porque só o Senhor é merecedor do que podemos ofertar no seu altar. E permita que o nosso coração entregue de todo o coração, que o nosso coração entregue de toda a força, de todo o entendimento, o nosso louvor e a nossa oferta de gratidão a Ti. É em nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, você poderia dar as boas-vindas à pessoa que está perto de você. Diga a ela, a ele, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Se você já conhece essa pessoa, que bom. Se não conhece, pergunta o nome dela. Dê as boas-vindas em nome da igreja. E nós ficamos felizes de receber você aqui nesse lugar. E você que adora conosco em casa também, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Ficamos felizes de receber você e sua família aqui conosco. Queremos dar as boas-vindas especialmente àqueles que nos visitam pela primeira vez. Que bom que você escolheu esse lugar, esse momento e esse dia para vir aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para ministrar o seu coração, e não apenas na palavra que será pregada, mas em todos os atos, orações, a intercessão, tudo que nós preparamos para esse momento de 1 hora, onde nós ficamos aqui juntos, reunidos. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar, para ministrar e para tocar o seu coração. Então, abra o filtro, não perca o foco, não se distraia e deixe Deus falar com você poderosamente nesse dia. Alguns avisos importantes dessa semana é que nós estamos no mês da família e queremos convidar você para participar conosco de uma celebração ao ar livre que nós faremos no domingo do dia 22 de maio. Então, fora domingo que vem agora, no próximo, nós estaremos na Associação dos Funcionários do Moinho Globo, mais conhecido como a FUNG, e faremos ali uma celebração ao ar livre com um piquenique da família. Começará às 17 horas e, portanto, nós não teremos a celebração da noite aqui às 19h30. Nossa igreja vai oferecer generosamente para você todo o espaço de piquenique, a toalha, a decoração, inclusive o lanche. Mas se você tem alguma restrição alimentar, se os seus filhos têm alguma restrição alimentar, então nós pedimos que você leve aquilo que você acha que seria necessário. Nós estaremos oferecendo ali suco, o lanche, o bolo, mas você pode levar também aquilo que você achar interessante, porque a nossa igreja estará proporcionando esse tempo de comunhão ao ar livre. Só que para a gente organizar bem isso, a gente precisa de nomes, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de confirmações. Então, se você ainda não deu o seu nome, essa é a última semana. Até domingo nós fecharemos as inscrições e depois nós não temos mais condições de colocar nomes na lista em virtude de todo o planejamento necessário para esse dia. Então eu peço a sua colaboração para não deixar para a última hora, porque na última hora não haverá vagas em virtude da logística necessária para um evento desse tamanho, tá bom? Então dê o seu nome ainda hoje, dê o seu nome durante essa semana na secretaria, ligue aqui, confirme quantas pessoas vão com você e faça parte desse momento conosco aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito abençoador. Dia 22 de maio, um domingo, às 17 horas, lá na FUNG, a nossa celebração ao ar livre. E no final do mês, você que é casado, você que é casada, nós temos um seminário, um momento só para casais aqui na nossa igreja. No mês da família nós estamos aí investindo nos relacionamentos conjugais e queríamos convidar você para fazer a sua inscrição e participar conosco.
vai ser no sábado à tarde às 15 horas e sábado à noite às 19 horas. Se você não puder participar nos 2 horários, não tem problema, vem em pelo menos um deles. Mas mesmo assim é necessário dar o nome para a gente se organizar em relação à quantidade de pessoas que nós teremos aqui, para poder atender bem, receber bem e nos preparar para esse momento. Quem estará conosco é o pastor Cleiton, e ele é da Igreja Cristã lá de Apucarana, e estará ministrando aos casais aqui. Eu tenho certeza que tem algo maravilhoso preparado de Deus para renovar a sua conjugalidade, para ministrar seu casamento e para abençoar a sua família. Mas não fica só pensando, deveria ter feito, poderia. Por favor, se inscreva e participe conosco. E amanhã cedo nós temos a nossa manhã de oração. Amanhã está prevendo aí uma garoinha fina, um friozinho mais gostoso. É dia de oração. E nós estaremos aqui das 6h30 às 7 horas e convidamos você para vir participar conosco desse momento. Se você veio preparado para devolver seu dízimo e a sua oferta, você poderá fazer isso enquanto nós cantamos essa próxima canção. Se você está nos visitando e não veio preparado, não se preocupe com isso. Essa é uma atividade que a gente faz todas as terças-feiras. Se na próxima você quiser participar e puder, será bem-vindo. Mas o importante é que você veio celebrar conosco, e eu tenho certeza que Deus tem mais para dar à sua vida, muito mais para oferecer ao seu coração. Então eu quero que você se disponha a receber de Deus. Numa próxima oportunidade, você terá condições também de dar algo. Então vamos colocar em pé, enquanto nós cantamos essa próxima canção. Você pode vir aqui à frente nessas urnas, devolver aí o seu dízimo e a sua oferta. Eu provar que no teu rio me sacia, eu te bendirei, eu te bendirei. No deserto estiver, a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. E pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te
você que está na sua segunda, terceira e quarta semana de campanha, enquanto nós cantamos essa próxima canção, você venha bem aqui à frente, que o nosso Ministério de Intercessão estará colocando as mãos sobre você, abençoando sua vida e intercedendo por aquele propósito que você tem colocado no altar do Senhor. Segunda semana, terceira semana ou quarta semana que você está fazendo seu propósito de oração, enquanto nós cantamos essa próxima canção, venha aqui à frente, nós queremos interceder pela sua vida. Nada faz você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, meu filho. Que amor é esse? Sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Amor que constrange, que amor
Amor inexplicável, amor incomparável, é o teu grande amor, Senhor, que manifestou naquela cruz a maior prova de amor por nós. A maior prova de amor se revelou naquela cruz. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O teu Filho unigênito nos amou de tal maneira que nos enviou o teu Santo Espírito, para que por meio de ti, doce Espírito Santo, venhamos transbordar o seu amor, venhamos conhecer-te e tornar o teu nome conhecido. Que amor é este? Amor que nos constrange. Nós te louvamos, Senhor, por sentirmos tão amados. Teu amor, Pai, é muito mais forte, muito mais poderoso que o amor de uma mãe. Comparável ao teu amor, Senhor. Vamos declarar mais uma vez, queridos, que amor é esse? Que amor Oh, Jesus. Que amor, tamanho amor, Jesus. Aleluia, louve o Senhor Jesus com as suas palmas, com sua vida, com seu coração, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Pode tomar seu assento, por favor. Gratidão aos nossos irmãos do Ministério de Louvor por estar sempre sensível à voz do Espírito Santo e transmitir por meio dessa canção essa mensagem que sempre vem nos impactando aos nossos corações. Irmãos meus, nós vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens com este tema, Rompendo Barreiras. Há dias o Senhor trouxe ao coração do pastor Denis, e estivemos alinhando o coração e entendemos que Deus tem um propósito a falar conosco nesses dias. Eu te encorajo a participar, a não deixar de vir, nos acompanhe, abra seu coração aos que estão conosco também pela internet. Abra seu coração, tenho certeza que Deus falará ao teu coração onde você está agora, em nome de Jesus. Queridos irmãos, quantas barreiras nós enfrentamos e quantas barreiras pela graça do Senhor nós já vencemos. Muitas delas, é verdade que nós só damos conta que vencemos quando vencemos. Quando a gente se vê livre, a gente se percebe o quanto estávamos perdidos, o quanto estávamos aprisioneiros. Quanto mais você se dá conta que você é livre em Jesus, mais você vai se reconhecer o quanto você era prisioneiro, o quanto você era escravo. E quantas barreiras, ao entregar nossa vida e ter um despertamento em nossa fé, nós vencemos e rompemos. Mas a verdade é, irmãos, que romper barreiras sempre será uma prova, sempre será um desafio que eu e você iremos sempre travar nessa nossa caminhada até chegar na reta final e adentrarmos na eternidade. Enquanto isso, eu e você deparamos com muitas barreiras. E muitos homens de Deus, que até mesmo aqueles que andaram com Jesus, depararam com barreiras, e barreiras muito silenciosas, barreiras quase não percebíveis. Uma coisa é a gente perceber as barreiras que se levantam em nossa vida pelas circunstâncias, quando elas talvez sejam mais fáceis de serem percebidas, de serem notadas. Mas é um grande desafio perceber essas barreiras em nosso interior. Principalmente ao não se dar conta que trata-se de barreiras que estão em nós. Imagina um contexto em que todo mundo está celebrando, glorificando, mas uma pessoa está lá no meio, triste, abatida, porque ela está presa a uma barreira, que essa barreira está levando ela a deparar com uma incredulidade. Todos ao redor em festa, glorificando. Há uma semana que havia acontecido a ressurreição de Jesus. Jesus, ele apareceu aos seus discípulos em uma certa casa, onde estavam eles de portas trancadas, com medo dos judeus. E por mais que Jesus houvesse aparecido entre eles,
e declarando: a paz seja contigo. Eles transbordaram de esperança, a alegria vieram sobre o coração deles, transbordaram uma esperança naquilo que estava morrendo dentro deles, ao ver Jesus ressurreto. Somente um entre eles deu uma vazão para criar uma barreira, porque não estava lá, presente, para cultuar ao Jesus vivo, e com isso instalou sobre ele uma grande incredulidade. É fácil de nós identificarmos esse discípulo que acabou tendo esta identificação de ser aquele que foi incrédulo. Quem é este? Tomé. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos meus, se encontra no Evangelho de Cristo, narrado por João, no capítulo 20. Você que está com a sua Bíblia, abra por favor, em João no capítulo 20, se você preferir acompanhar pelo telão, fique à vontade, mas eu gostaria que você não deixasse de notar, seja na sua Bíblia, algum aplicativo do celular, algo que possa ser mais específico ao teu coração, para que assim ela possa imprimir no seu coração e também imprimir na sua mente. Lembrando, irmãos, trata-se de um contexto em que parte dos discípulos estão ali maravilhados. Já havia se passado uma semana em que todos eles viram Jesus vivo e ativo. E uma semana depois, diz o texto, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Vamos todos repetir isso, irmãos. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas seja crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos. Cremos na sua palavra, cremos nas suas evidências. Amém, queridos? Cremos pela transformação de vida através de um encontro genuíno com Cristo ressurreto. Essa palavra que Jesus disse a Tomé, irmãos meus, é muito significativa ao repreendê-lo, ao dizer: não seja incrédulo, mas seja crente. Queridos, uma coisa nós precisamos separar para entender o significado, o que Jesus estava dizendo para Tomé. Sem dúvida era uma barreira que estava em seu interior, essa incredulidade. Mas atenção, há uma diferença, irmãos meus, quando se fala sobre dúvida e a incredulidade. Não é a mesma coisa. Ainda que algumas versões, talvez até mais atualizada, em vez de incredulidade, vai dizer dúvida. Não tenha dúvida. Na realidade é bem diferente quando se fala de incredulidade, e outra coisa é quando alguém está cercado pela dúvida. E sobre a dúvida, nós temos um texto tão conhecido, eu vou ler para vocês, que se encontra em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, em que essa palavra, irmãos, tem muita coisa para nos ensinar. Eu dei uma ênfase ali para você perceber o que eu gostaria de destacar. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem repreensões,
e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha só o que o verso 7 diz, irmãos. Aquela pessoa que pede algo a Deus, mas com dúvida no seu coração, ela pedindo, mas não crendo, ela tem uma dúvida. Olha só, o verso 7 diz que uma pessoa dessas, ou seja, que está na dúvida, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Aquela que está na dúvida é uma pessoa agitada como a onda do mar. Ela é agitada como as ondas. Eu fiz lembrar de uma pessoa em que ele era o único crente em Jesus que havia no trabalho dele, e surgiu uma grande oportunidade. O gerente e os demais amigos de trabalho reuniram em um certo momento e chamou ele, que era o único crente, o único que ia para a igreja, e disse: por favor, faça uma oração aqui por nós. Ele tremeu muito, mas ele disse assim: olha, irmãos, eu vou até orar, mas eu não sei se vai adiantar alguma coisa. Olha, ele mesmo estava duvidando da própria oração, que dirá os outros? Misericórdia, na dúvida. Aquele que pede, mas não tem certeza a quem está pedindo e para quem está pedindo. E essa pessoa que pede, mas pede com fé, pede crendo, pede numa certeza, com uma convicção, não duvidando, porque essa pessoa não pensa que alcançará do Senhor alguma coisa. E olha só o verso 8, irmãos, aqui é uma definição sobre dúvida: sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Essa é a definição, irmãos, com aquela pessoa que está sendo dominada pela dúvida. Primeiramente, é uma pessoa inconstante. Ela é inconstante, ora ela crê, ora não crê mais. Não precisa se manifestar, mas eu acredito que possa pelo menos haver uma pessoa aqui em nosso meio que é inconstante, ora vai, ora não vai mais. Irmãos, essa é uma crise fora de série, eu passei muito por isso. Eu achava que nunca seria possível você ter uma fé firmada nas rochas, que nada e nenhum vento seja capaz de mover você, nenhum vento de circunstâncias, nenhum vento de emoção capaz de mover você. Será que é possível viver realmente na fé e ser firme na rocha, firme na palavra, ser constante? Irmãos, é possível. Mas a dúvida traz isso. É uma inconstância, uma hora vai, uma hora não vai mais. Outra definição que o próprio texto que nós lemos traz, que é uma pessoa indecisa. Sempre uma indecisão, é que toma uma decisão agora, depois volta atrás. Querido, saiba de uma coisa: o que é mais importante do que tomar uma decisão certa? Sabe o que é mais importante do que tomar uma decisão certa? É mantê-la. Quantas pessoas tomaram uma decisão certa, abençoadoras, daquelas que a gente se alegrou tanto, por exemplo, de entregar a vida a Jesus, de reconciliar seu coração, a sua vida com Deus, tomaram uma decisão tão importante na sua vida, mas a questão é: permaneceram? O mais importante que tomar uma decisão certa e séria é mantê-la. A questão é na dúvida, irmãos. Essa dúvida é a nossa carne gritando. Saiba que não é a voz do Espírito Santo de Deus trazendo isso em nós. É verdade também que o inimigo conspira trazendo dúvida, principalmente quando toma uma decisão certa, porque não se manteve, sendo que foi a melhor decisão que você teve na sua vida. Como recuar naquilo que o Senhor disse? Não volte atrás, mas prossiga. É a dúvida, irmãos, é terrível. A dúvida, ela é boa quando nos incomoda para conhecer a verdade. É quando nós temos muitos conceitos que foram enraizados em nós, pela nossa criação, pela nossa formação, conhecimento estes que nós não tínhamos conhecimento à luz da palavra de Deus. E hoje, ao termos conhecimento, uma revelação da palavra de Deus, começa a gerar uma certa dúvida, mas essa dúvida precisa levar um desígnio. Aqui, irmãos, a verdade. Toda a verdade, ela começa a se instalar em nós, começa a causar primeiramente uma certa dúvida, um certo incômodo, mas a verdade causa isso para que remova todo o engano. A dúvida, irmãos, essa é a definição. Quando olhamos também para a incredulidade,
Uma pessoa incrédula se define nessa frase aqui, nós vamos continuar nela daqui a pouco. Recuso-me a crer a menos que me dê provas as quais eu estou exigindo. Essa é uma pessoa quando está sendo movida pela a incredulidade. Ela assim, olha, eu posso até acreditar, ou eu recuso a crer a menos que me dê provas as quais eu estou exigindo. Eu estou exigindo isso. E Tomé, irmãos, nós estamos falando, parece que não tem uma coerência quando a gente fala, é um crente, mas é incrédulo. É um discípulo, mas no momento está revelando um coração incrédulo. Será que Tomé, durante os 3 anos que andou com Jesus, ele não teve uma conversão genuína? Pelo menos 2 textos nos falam que apontou que ele era um homem, primeiramente ele estava sim preocupado com o ministério de Jesus, ao ponto que Jesus estava sendo ameaçado pelos judeus, e ele até mesmo demonstrou uma certa coragem, dizendo assim, olha, se o senhor for para morrer, eu irei também contigo. Ele era muito preocupado com as coisas espirituais. Foi ele que provocou uma pergunta, a qual Jesus respondeu em João 14, verso 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Foi através de quem? Foi através dele. Ele que ao perguntar assim, Senhor, mas nós não sabemos o caminho, para onde iremos? Foi ele que fez essa pergunta, foi Tomé. Isso revela que ele era realmente um homem que não temia fazer perguntas para Jesus. Era temente a Deus, mas certamente este cenário todo trouxe essa barreira no coração dele, que foi dominado por essa incredulidade. E veja bem, irmãos meus, perceba nesse versículo, em sua resposta, quando os discípulos falaram com toda alegria para Tomé, vimos o Senhor, olha só o que ele respondeu, se eu não vir, olha só, não importa o que diz, embora, irmãos, ele estava cercado por testemunhas, as mulheres que foram até o sepulcro de Jesus, os discípulos que foram também, João e Pedro que foram até lá, os 2 discípulos que estavam no caminho para Emaús, todos eles estavam ali testemunhando com todo o seu coração, com toda a certeza, mas ele disse, olha, é como se estivesse anulando tudo o que estão dizendo, mas essa é a minha condição, essa é o meu posicionamento, se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele, ali, olha a outra condição, queridos, não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, e o que acontece, irmãos, quando ele estabeleceu isso, de modo nenhum acreditarei. Não vou acreditar, irmãos, fala para mim se isso não é uma barreira de alguém que está dominado pela incredulidade. Mas a pergunta que eu faço, irmãos meus, diante de tudo isso é, o que nutre a incredulidade? O que gera a incredulidade? Eu estou me referindo, irmãos, este texto está se falando de um homem que andou com Jesus 3 anos. Ele foi golpeado por uma incredulidade que o cegou. E quantos anos você está na sua fé com Jesus e depara ora com essa incredulidade de estabelecer, se você estabelecer algumas maneiras, alguns meios para você acreditar? Sabe, queridos, o nome nós lemos de Didimo, eram 2 nomes que Tomé tinha. No aramaico, Tomé, e no grego, Didimo. Isso o significado deste nome, tanto de um para com o outro, significa gêmeos. Tudo indica que Tomé tinha um irmão gêmeo. Eu pergunto, quem que era gêmeo de Tomé? Será que era algum de nós aqui, irmãos? Identifica alguma coisa com isso? Quem era gêmeo com Tomé? Porque preste atenção, o que nutre a incredulidade? Sabe o que nutre a incredulidade, irmãos? Diante deste versículo nós lemos a resposta de Tomé. As condições que estabelecemos para crer. Se confrontar você e falar assim, você é uma pessoa incrédula, você vai dizer, não, eu acredito em Deus, não estou falando de ateísmo, mas sim se referindo quais são as condições que você coloca para crer, porque foi exatamente isso que Tomé fez, ele estabeleceu umas condições para crer. Se eu
não vir Ele. Ele queria tocar, ele queria ver, ou seja, eu só acredito vendo. É uma condição que ele estabeleceu para crer, queridos. E quantas vezes a gente está preso nisso, irmãos? Preso em nossas próprias condições para crer. Condições que não foram o próprio Deus que estabeleceu para nós. Não é a palavra que estabelece isso, mas somos nossas próprias condições para crer. Tomé estabeleceu uma condição. Isso aqui, irmãos, isso que nutre a incredulidade. Isso que cria em nós uma barreira interna para que a incredulidade venha sufocar a nossa fé. E não perceber, ainda que dizem, ainda que falem, ainda que apontem evidências do que é verdade em Jesus. Porque nós estamos presos em nossas próprias condições, que nós estabelecemos para crer. Como isso é perigoso, irmãos. Quando a gente estabelece condições para crer. Quando olhamos, irmãos, nessa verdade, não só ele deparou com isso, com essa incredulidade. Em 2 Reis, você conhece este texto, 2 Reis no capítulo 5, nos fala sobre um homem chamado Naamã. Eu quero só destacar aqui o momento em que ele recebeu uma direção do profeta de Deus, Eliseu, dizendo assim: se você descer naquele rio Jordão e você mergulhar lá 7 vezes, você será curado da sua lepra. Preste atenção, como que a condição que a gente estabelece, irmãos, que a gente não percebe, que isso na verdade é uma incredulidade, que acaba dominando o nosso coração. Olha só o que ele disse: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Antes o verso vai dizer que quando ele recebeu essa direção através dos servos dele, que foi consultar o profeta, e o profeta disse a eles, e ele comunicou a Naamã, ele ficou indignado. Ele ficou indignado, assim: olha, eu pensava, irmãos, quantas vezes a gente estabelece isso? Eu penso assim, se for, tem que ser desse jeito. É condições que nós estabelecemos para crer, para o agir de Deus. E saiba, toda vez que colocarmos condições, nós estamos limitando o agir de Deus. É como se estivéssemos estabelecendo, dizendo que Deus precisa caber nessa minha condição, nessa forma que eu estabeleci. Você está preso nessa condição para crer, queridos, numa condição que foi sua. Eu pensava, ele imaginou já todo o cenário. Quando chegar lá vai ser simples. O profeta vai sair para fora, ele simplesmente vai falar comigo e vai invocar o nome do Senhor de Israel e vai impor as mãos onde está a lepra e vai ser restaurado, pronto. Não vai ser preciso processo. Não vai ser dessa maneira. Não sei se trata dele ter recebido essa informação, dessa referência, que algum outro leproso ou alguma outra pessoa que enferma foi curada exatamente dessa maneira, em que estabelece, em que invocou o nome do Senhor e ali a pessoa foi curada. Irmãos, muitas pessoas não recebem curas, porque elas estão aprisionadas em suas próprias condições de Deus operar. Quer um exemplo? Como a gente às vezes fica preso às condições que a gente estabelece para Deus agir. Quando a gente não aceita que outras pessoas orem por nós, como se elas não fossem usadas por Deus, porque a gente só estabelecemos uma pessoa, condicionamos uma pessoa. É importante a oração de uma pessoa que está ali na intercessão, o pastor sim, mas muitas vezes Deus vai usar pessoas que você nem imagina, e às vezes a gente está preso a isso. Se não tocar aqui louvor, meu Deus, não vai ser abençoado. Se não tiver tal pessoa, não vai ser abençoado. O que é isso, irmãos? Isso é uma condição que a gente estabelece para o agir de Deus. É uma condição que a gente coloca, e eu pergunto, há uma incredulidade aqui entre nós? Essa incredulidade está sendo nutrida por condições humanas. Condições, está cheia de ideais, é uma coisa da nossa própria vontade. É o nosso ideal. E acaba criando isso, irmãos. E às vezes a gente acaba criando expectativa em cima da experiência de outras pessoas. E desejamos que vai acontecer comigo exatamente como aconteceu com ela.
E quer saber, às vezes não acontece da mesma maneira que aconteceu. Fecha o coração. Deus não está me ouvindo. Aí começa a indagar. Dá lugar para onde, irmãos? Para a incredulidade. Porque se não acontecer do jeito que eu estou querendo, do jeito que eu estabeleci, não vai acontecer. Isso é uma incredulidade, irmãos. Isso nós estamos limitando o agir de Deus em nossas vidas. Nós estamos colocando uma condição para crer. Estamos colocando uma condição para o agir de Deus em nossas vidas. Quantas vezes a gente é movido a isso, irmãos? Misericórdia. Sim, Deus pode agir quando você entrar sozinho no seu quarto ali, você orar em secreto. Sim, o Senhor pode manifestar onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estará presente em nosso meio. O Senhor pode agir onde a congregação se reunir, como nós estamos aqui reunidos nessa noite, Ele pode manifestar, falar aos nossos corações. No entanto, não podemos limitar o agir de Deus em nossas vidas, irmãos. Seja assim por uma imposição de mãos, declarar: receba a cura em nome de Jesus, como também você no seu lugar onde você está, e o Espírito Santo de Deus pode agir agora e ministrar teu coração. Sabe, irmãos, trazer um ímpeto, trazer uma clareza tão grande, você se compreendir. Compreendir, irmãos, às vezes Deus está agindo de uma maneira de não percebe, porque estamos presos. Tem que ser dessa condição, tem que ser desse jeito. Essa incredulidade, irmãos, é uma barreira terrível. Por isso que um tema nós temos que, estamos ministrando, irmãos, é rompendo as barreiras da incredulidade. Rompendo essas barreiras, irmãos, que limitam a nossa vida para a ação de Deus. Limitamos o agir de Deus em nossas vidas. Irmãos, quantas vezes a gente é curioso, às vezes, por crer, por ver para crer. Se eu não ver, eu não creio, não é? Lembro de um tempo, nós estávamos reunidos alguns jovens, e a gente orava durante um tempo no monte, e ali no meio da mata, e orávamos, era um tempo maravilhoso, estávamos mais ou menos 5 jovens. Algumas coisas aconteciam de vez em quando, mas aquilo não estava nos impressionando, porque o nosso coração não estava naquelas coisas. De vez em quando acendávamos uns gravetos, era sinal da presença de Deus, alguns gravetos ali na árvore, umas coisas assim, que a gente nem deixava aquilo nos distrair. A gente estava tão firme, orando, adorando a Deus, que nem ficávamos observando aquilo. De repente, irmãos, vazou este testemunho, começou a vir pessoas de todos os lados. Sei que uma vez nós descemos em praticamente umas 50 pessoas. Irmão, sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Porque estávamos ali orando, clamando a Deus com tanta sede. Uns que estavam orando, que não estavam dependendo de nada para crer que a presença de Deus estava lá, não precisava de um graveto se manifestar, alguma coisa sinalizando a presença de Deus visível, ou palpável, assim como Tomé queria tocar, tem que ser palpável para mim crer. Essa é a minha condição. Estávamos orando, irmãos, clamando uma hora assim: misericórdia, tropeço no irmão. O que é isso? Um está ajoelhado ali, mas está orando? Não, está procurando um graveto. Falei: misericórdia, eu preciso, estamos aqui orando, você está se distraindo. Se eu ver, eu vou crer. Aí um lá, de repente, assim, do outro dia achou alguma coisa, saiu pulando de alegria. Você crê por causa disso? Tem que ter alguma coisa evidente para você crer. Eu creio. Aí volta na semana seguinte, não aconteceu nada. Então estou murcho hoje, a minha fé hoje não está desanimado. Irmãos, são condições que a gente estabelece para crer. Se tiver algum sinal visível da presença de Deus, glória a Deus. Se não houver, Ele está lá do mesmo jeito, irmãos. Você consegue adorar a Deus e ser fiel e leal a Ele mesmo, não sentir a presença dEle? Somente o temor de Deus faz isso em nós, irmãos. Quantas vezes estabelecemos essa condição, irmãos? E a grande verdade que eu compartilho com vocês é: muitos verdadeiramente não estão dando desculpas para mudar. Aqui eu quero defender isso, irmão. Sei que às vezes a gente fala e é verdade. Muitos ficam se justificando, dão desculpa para não se posicionar, para não mudar, para não aceitar uma mudança. Muitos fazem isso, é verdade, mas muitos, sinceramente, não estão dando desculpas. Mas, algo talvez mais delicado para ser tratado. Sabe o que é, preciosos irmãos? Estão presos em suas próprias condições. Muitos não estão dando desculpa para mudar, não é desculpa, mas é uma condição que Ele estabeleceu para mudar. Um tempo atrás, encontrei uma pessoa na feira, após o culto pela manhã,
Não aqui, tá, irmãos? Ali em Porecatu. Encontrei um abençoado, um querido, chamei ele para o culto. Ele falou assim: ih, pastor, hoje não vai dar não, hein? Tomei 2 latinhas já. Na hora, irmãos, o Senhor me deu uma graça assim, eu falei: meu querido, quem estabeleceu essa condição? Foi Deus ou é você mesmo? Quem estabeleceu essa condição? Era uma desculpa não, porque está sendo sincero. Falei: olha, eu quero muito ir, mas domingo que vem eu vou fazer uma força, eu não vou. Irmãos, é uma condição que a pessoa muitas vezes está presa para mudar. Eu pergunto, como você pode ficar refém nessas condições em que você primeiramente quer se resolver, para depois vir para Deus, sendo que sem Ele é impossível você mudar e se resolver? Não, primeiramente eu vou largar desse vício. É uma condição sua? Foi você que estabeleceu isso, não foi Deus, porque sem a presença dEle você não será verdadeiramente um homem e uma mulher livre. Uma condição que eu estabeleço, primeiramente eu vou parar com isso. Meus queridos, se não for pela presença de Deus, nada será capaz de dar força para você ser livre e liberto. E às vezes a gente queremos fazer tudo sem Deus, para depois vir até Ele. Não, irmãos, o sacrifício de Jesus foi para isso, para nos dar vida, para nos resgatar de nossas mazelas e nossos pecados. Pare de ficar refém nessas próprias condições. Se eu parar com isso, aí eu vou seguir a igreja. Se eu parar com isso, eu vou me batizar. Se eu parar, queridos, venha do seu coração e deixa que o Senhor faça a obra, mas não fique preso nessas condições. Condições que você estabeleceu. Eu pergunto, foi Deus que colocou em você esse jugo? Jesus, irmãos, Ele veio para libertar. Ele veio para resgatar, irmãos, todos aqueles que estão sob um jugo de uma religião, porque já vi pessoas até mesmo presas por conta do jugo de uma religião, irmãos. Estavam lá sentindo condenadas por tamanho jugo, agora uma condição. Eu estou preso uma condição, pequei nisso, nunca mais vou ter salvação. Quem disse isso, o infeliz? O que a palavra de Deus declara? E a gente estabelece, irmãos, condições para crer. Você vai ser um feliz por resto da vida se você realmente não se permitir Jesus governar seu coração. Não fique preso às suas próprias condições para mudar. Quando eu mudar isso primeiro? Olha, misericórdia. Quando vai ser isso? Pior que desculpa, irmãos, é alguém que está aprisionado, refém às suas próprias condições, que estabeleceu para mudar. Estabeleceu sua maneira, sua condição. Quando vai ser esse dia? Quando vai ser esse dia? Enquanto os discípulos e Tomé, diz o texto, após uma semana, imagina uma agonia no coração deste homem, que estava lá com esse coração incrédulo, estava de portas trancadas. Saibam, irmãos, muitas pessoas, quando estão dominadas pela incredulidade, estão com portas trancadas para Jesus. Portas trancadas. A verdade é essa, irmãos meus, que portas trancadas são barreiras que precisam ser rompidas hoje na presença de Jesus. Ser rompidas essas barreiras, queridos, em nome de Jesus, na presença do Senhor. Romper essas barreiras, irmãos, que é uma condição que a gente colocou assim para crer. Não, irmão, simplesmente creia. Simplesmente creia. O Senhor pode mover em lugar que você nem imagina, ou já pessoas da mais improvável que você nem imagina. Pode responder a sua oração no silêncio onde você está ali clamando. Pode agir de meios que nós nem imaginamos. No entanto, não limite a ação de Deus na sua vida. Não coloque condições para crer. Ou seja, não seja incrédulo, mas seja crente. Creia na soberania do Senhor Jesus. O que Jesus fez? Ele se pôs no meio deles. Estavam de portas trancadas, mas Jesus se colocou no meio. Jesus que veio até eles, dizendo que a paz seja convosco. Creio que Jesus vai se colocar no meio, onde está essa barreira, irmãos. Se põe no meio, onde está essa barreira, revelando a bondade dEle, revelando a misericórdia dEle por você. Que talvez essa porta trancada e dizendo, não tem mais perdão de Deus para a minha vida, isso é um engano. Jesus se coloca no meio e mais uma vez revela o amor dEle por você, que é tão grande, que até nos constrange. Se coloque de pé, irmãos meus, vamos orar ao Senhor neste momento. Quero convidar os irmãos do Ministério de Louvor para estar aqui, por favor. Coloca a mão sobre o teu coração, querido.
Tenha o seu momento agora com a presença do Senhor. Rompa barreiras dessa incredulidade. É um sofisma que estabeleceu na sua mente, que faz você ficar pensando isso. Em nome de Jesus, mande embora agora este sofisma, este engano. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos tua presença, Senhor, que venha se colocar em nosso meio, assim como o Senhor visitou aquela casa, aquele lugar onde aqueles discípulos, parte deles aflitos, um incrédulo, Senhor, e removeu a incredulidade. O Senhor ouviu as condições que Tomé havia estabelecido. Tanto é que o Senhor falou: Tomé, coloca aqui as suas mãos nas minhas mãos, coloca a mão daqui do lado. Tomé não precisou nada mais disso quando a presença de Jesus se revelou. Quando a presença de Jesus se revela, irmãos, todos os argumentos, todas as nossas condições humanas, elas caem por terra. Elas não têm mais nenhum valor para nós. E a gente simplesmente precisamos agora se derramar na presença do Senhor, declarar: Deus meu, Senhor meu. Ah, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós não precisamos ver para crer, porque a fé não depende de circunstâncias. Nós podemos ver pela fé, sim, a presença de Jesus, o Espírito Santo, o testemunho da tua palavra, Senhor. Aleluia. O Senhor é um Deus todo-poderoso, Pai. Tenha o seu momento na presença do Senhor neste momento, meus amados. Aleluia, Senhor. Que barreiras precisam ser removidas no seu interior, que está te levando, ora na dúvida, ora a incredulidade. Em nome de Jesus, levanta-te crente nessa noite. Sai daqui crente, crendo no que o Senhor é, independente das circunstâncias, independente dos sentimentos, crendo que Ele é. Aleluia. Vamos estar entoando essa canção, queridos. Encorajo você nessa hora, se derramar seu coração na presença do Senhor Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada. Aleluia. Continue declarando essa verdade, queridos. A chance de crescer um pouco mais. Mesmo declarando essa canção, As montanhas quero chamar você para começar uma campanha hoje. Você pode sair do seu lugar agora. Você que deseja começar uma campanha ao Senhor. E quem está entre a quinta, sexta e a sétima semana, venha por favor aqui à frente, queridos. Vamos orar com vocês. As provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre
ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você que está no seu lugar, coloque a mão no seu coração nesse momento. Ó Deus, nós estamos aqui declarando que queremos romper, mas muitos de nós ainda estamos, ó Deus, com o pé atrás na incredulidade, na dúvida, na incerteza, e queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos auxilie, Pai. Nós somos como aquele homem onde o Senhor perguntou para ele: você crê que eu posso curar? Então ele disse: sim, me ajude na minha falta de fé. Nós também pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé, que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade, porque nós queremos avançar, nós queremos romper essa barreira e queremos receber o que o Senhor já preparou para nós e que podemos alcançar somente pela fé e pela confiança, mas que por algum motivo ainda estamos presos e atrasados pelas barreiras que estamos enfrentando. Quebre todas as barreiras agora em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão, rompendo em fé. A palavra significa que você rompe, que você avança, que você quebra barreiras pela fé. Não é pela religião, não é por uma simpatia, não é por um mantra, não é por uma penitência, é por fé. É na esperança, é na convicção. Então você que está aí no seu lugar, cante com força e diga: rompendo em fé, eu vou sim viver o sobrenatural do Senhor na minha vida e vou experimentar esse milagre e vou ainda voltar para testemunhar o que Deus fez na minha vida essa noite e nesse lugar. Vamos declarar juntos, rompendo em fé. Rompendo em fé. Isso, levante as suas mãos se você assim desejar. Rompa em nome de Jesus. Avance em nome de Jesus. E viva o sobrenatural. Lute, mas também vença em nome de Jesus. Plante, mas também colha, porque você está em nome de Jesus, rompendo em fé nesse lugar. Senhor, nós declaramos que rompemos, que já superamos essa barreira e que estamos avançando, estamos em processo de crescimento e o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando a vencer todas as batalhas e todos os obstáculos, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o resto da sua semana e saia rompendo em nome de Jesus.